em Gênesis. Eu não vou ler, porém só para vocês saberem. Tá bom, queridos? Eu vou ministrar a palavra que está em Gênesis, no capítulo 21 em diante, tá bom? Até o 22. Aliás, o 21, versículo 1 até o 31. Mas eu não vou ler a palavra, porque na verdade eu vou explanar a palavra aqui, então vocês vão entender, tá bom, queridos? Bom, creio eu que todos conhecem aqui a história de Isaac, de Abraão, de Sara. Eu não vou me atentar a Isaac, porque hoje Deus me enviou para falar sobre Ismael e não Isaac. Mas para vocês entenderem, Abraão esperava uma promessa do Senhor feita, falando que através de Abraão ele teria um filho, e através desse filho, Abraão seria pai de muitas nações, não é? Queridos, a promessa foi feita quando Abraão ainda era novo. Só que a promessa, como diz a Dinha, né, não veio no dia seguinte, não veio depois de 9 meses, não veio depois de 2 anos. Demorou muito para se cumprir. Como Sara, né, não podia ter filhos, ela deu uma ajudinha para Deus, como muitas vezes eu e você damos. E ela falou assim: olha, tem a escrava aqui, Agar. E naquele tempo, né, queridos, sem lei, sem regra, sem temor. E naquele tempo eles, na verdade, naquele povo eles eram assim, eram as regras deles, não nossa e não bíblica nossa. Mas a Sara disse: viu, Deus disse que você teria um filho. Então, como eu não posso te dar um filho e já se passaram tantos anos, então você pega a escrava, tenha ela, né, como mulher, e que ela te dê filhos. E eu acho que ele nem questionou, né? Eu acho que ele gostou da ideia, né? Aí ele pegou Agar, teve Agar como uma segunda mulher, e de Agar nasceu Ismael. Só, queridos, que nós servimos o mesmo Deus de Abraão. E quero deixar aqui uma palavra para você que recebeu uma promessa de Deus já há tempos atrás, e que ela ainda não se cumpriu, e você acha que Deus se esqueceu dela. Deus não se esquece das suas promessas. E Ele tem, como a Sandra disse aqui, o tempo certo de cumpri-las. Então, se você recebeu promessa da parte de Deus, você tem que esperar o tempo de Deus. E aí, então, Ismael cresce, né, ali, que Abraão morava em tendas. Ismael cresce ali, e Abraão, ele era muito rico. Só que no tempo certo de Deus, nasce um filho chamado Isaac, e foi uma festa. Por que, queridos, que Deus teve uma promessa com o filho de Abraão e Sara? Porque através de Isaac iria nascer, queridos, a linhagem do Senhor. Era um povo escolhido do Senhor. Então Ismael não era do coração de Deus, era um propósito ali que fez Sara e Abraão. Porém, queridos, quando Isaac foi desmamado, e não é igual hoje, né? Dá 6 meses a gente desmama, até 1 ano, né? Não, aquele tempo, as crianças mamavam de 3 a 5 anos. Então, assim, quando a criança desmamava, às vezes ela já estava com 5 anos, né? Já estava com 5 anos, Rosa. Então, quando Isaac desmamou, Abraão fez uma grande festa, fez um banquete para comemorar, né? O menininho que já estava grande, parou de mamar, agora já estava ficando mocinho. Então, queridos, ali, Isaac foi crescendo junto com Ismael. Só que como Abraão era muito rico, Ismael era o filho mais velho. Então, na herança de Abraão, Ismael ficaria com a maior parte. Então Ismael começou a caçoar de Isaac e começou a falar: viu, a Bíblia não diz esses detalhes, mas eu quero aqui, né, eu imaginando as conversas, viu? Eu sou mais velho, a maior herança do nosso pai
é minha. E quando o nosso pai morrer, eu ficarei no lugar comandando tudo. Sara, tendo essa, olhando, né, o filho dela sendo caçoado pelo irmão, né, por parte de mãe mais velho, ela ficou irada. E diz a palavra de Deus que Sara conversou sério com Abraão e falou assim: manda embora essa escrava. Agora Agar era escrava, né? Na época serviu, mas agora não servia mais. E ela disse: ó, manda embora essa escrava com esse seu filho, porque eu não vou repartir a herança do meu filho com ele. Sara diz exatamente assim: eu não vou repartir a herança com Ismael. Sara defendeu dela. E a Bíblia diz que Abraão, isso ficou muito perturbado. Abraão não queria fazer isso de jeito nenhum. Era filho dele, ele não queria mandar embora de jeito nenhum. E eu acredito, queridos, que ele foi consultar Deus, porque ele era muito amigo de Deus. E ele foi consultar Deus, e a palavra do Senhor diz assim, queridos, em Gênesis, que ele não querendo despedir o menino, Deus falou assim para ele: não te pareça isso mal por causa de Ismael e por causa de Agar. Atende o pedido de Sara. Estranho, né? Mas Deus falou assim para Abraão: atende o pedido de Sara e tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, Deus lembrou a Abraão que a promessa não era mesmo com Ismael. E quem apressou as coisas foi Sara. Não esperou Deus cumprir a promessa, tomou atalhos. E veja, querida igreja, se hoje é diferente, quando nós tomamos a frente de Deus porque achamos que Ele está demorando e tomamos atalhos. A promessa de Deus, queridos, ela vai se cumprir, você tomando atalhos ou não. No tempo certo Deus vai cumprir, porém os atalhos que nós tomarmos gerará consequências, e às vezes consequências para judiar de uma família inteira. E foi o que aconteceu aqui. E Deus lembrou Abraão que a promessa dele era com Isaque e não com Ismael. Mas olha que lindo que Deus também falou para Abraão no versículo 13: mas também do filho de Agar farei uma grande nação, por ele ser também o seu descendente. Então Deus também deixou claro para Abraão que ele não ia desprezar Ismael, mas que não era para Ismael crescer junto com Isaque, não era para conviver junto, então que era para mandar embora. Então Abraão, sendo um homem obediente, muito amigo de Deus, diz a Bíblia que ele levantou-se de madrugada. Então Abraão levanta-se de madrugada, queridos. A Bíblia diz aqui, continuando, ele chama Agar. E um outro dia que Deus preparar, eu trarei a mensagem sobre Isaque, tá bom, queridos? Mas hoje eu quero que vocês se atentem para essa mulher chamada Agar, tá bom? E Abraão então chama de madrugada Agar, chama o seu filho Ismael, e a Bíblia diz, queridos, que Abraão pega um odre de água, um pão, dá para Agar e manda Agar ir embora com Ismael. E eu fiquei muito assim, questionando Deus. Falei: Deus, como assim? Se o Senhor está falando que o Senhor também, né, vai fazer dele uma grande nação. Abraão era rico. Como assim despede uma mulher e um menino a pé num deserto, com um odre de água e um pedaço de pão? Ah, Deus, por que o Senhor fez isso? Mas a palavra é tão clara que a gente gosta de questionar
questionar as coisas, para dar justificativa para Deus das coisas que estão acontecendo. Mas a palavra de Deus é muito clara. A Bíblia diz que Abraão fez exatamente como Deus mandou. Porque ele foi perguntar para Deus o que ele poderia ter feito. E aí, queridos, a Bíblia diz que Agar começou a andar errante pelo caminho, pelo deserto de Berseba. Era um deserto. E ela começou a andar com seu filho. O que é andar errante, queridos? É sem rumo. Não saber para onde vai. Porque ela, todo o tempo, ela estava junto com Abraão. Abraão ia para um lugar, ela ia. Abraão ficava aqui, ela ficava. Abraão ia para lá, ela ia. Porque ela era a escrava de Abraão. Ela nunca andou sozinha. E de repente ela é despedida a andar por um deserto com um odre de água e um pão. Queridos, será que isso Abraão também não questionou Deus? Eu digo, queridos, para vocês que Abraão era muito amigo de Deus. E se Deus falou que ia cuidar, Deus ia cuidar. E Abraão confiou que Deus ia cuidar. E às vezes a gente não confia em Deus. A gente não confia, queridos. E a ansiedade é tanta que aquilo que eu ponho nas mãos de Deus, eu pego de volta e falo: Senhor, deixa que eu faço do meu jeito, porque está demorando muito. E não é desse jeito aí não, é desse jeito aqui. A gente acha que pode fazer isso. Mas Abraão confiou em Deus. Deus faria algo, Deus usaria o sobrenatural sobre a vida do seu filho. Deus guardaria o seu filho. Mas, queridos, a água acabou. Pensa no deserto. Despediu de madrugada. De madrugada no deserto é frio. Quando a noite está de dia, é calor. A água acabou. O pão acabou. E diz a palavra de Deus que chegou o momento em que Ismael começou a pedir muita água. E eu não sei quanto tempo, queridos, porque a Bíblia não relata aos detalhes quanto tempo que Agar andou nesse deserto. Mas pelo que dá a entender na palavra de Deus, Ismael já estava a morrer. Ele já estava quase morrendo quando Agar viu uma árvore e colocou Ismael, seu filho. E ele não era pequenininho, eu acho que ele tinha uma idade de 13 anos, por aí. A Bíblia diz que ela colocou Ismael embaixo dessa árvore. Mas só que aqui o desenho está bonitinho, mas a Bíblia relata que Ismael estava morrendo. Ao ponto, queridos, dela andar, deixar Ismael lá, sozinho, e ela sair para bem longe, para não ver o seu filho morrer. Ela deixou Ismael morrer debaixo de uma árvore, mas ela não queria ver o seu filho agonizando na morte. E ela ali começou a clamar ao Senhor. Começou a clamar ao Senhor, porque ela conhecia o Deus de Abraão. Só que o que me chama muito a atenção nessa passagem, queridos, que Ismael, sendo um menino, também conhecia o Deus do seu pai. Porque a palavra do Senhor continua dizendo dessa forma: tendo-se acabado a água do odre, versículo 15, colocou ela o menino debaixo de uma árvore e, se afastando, foi sentar-se muito longe, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se longe, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Olha que lindo aqui, pondo óculos para ler. Eu esqueço que essa igreja é uma bênção. E ouviu Deus a voz do menino. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Não foi da mãe. Olha que interessante. Crianças, adolescentes, Deus ouviu a voz de Ismael. Por que só a mãe tem que orar? Por que só o pai tem que buscar? Por que você mesmo não busca em favor de você? O menino estava morrendo.
E ele conseguiu clamar ao Deus do seu pai, ao Deus de Abraão. E a Bíblia diz: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus. Olha que lindo. O anjo veio, queridos. E o Senhor envia o seu anjo, queridos, o anjo dele em nosso favor. Quando nós também clamamos com sinceridade, Deus envia o seu anjo a nosso favor, porque Deus trabalha em favor dos seus. E a palavra diz assim: e o anjo de Deus, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Que tens, Agar? O que Agar tinha, irmãos? Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. E aí o anjo diz para Agar: ergue-te. Lembra que eu ministrei sábado passado aqui com a família que Deus não fala com gente deitado? Eu não estou dizendo literalmente, queridos. Deus não fala com gente prostrada literalmente, aquela pessoa que só fica reclamando e se lastimando da vida e não faz nada para melhorar. Deus, para falar com você, Ele fala quando você está na posição. E a posição é levantar-se, é colocar-se em pé. O Senhor fala com você quando você tem decisão, quando você toma uma decisão de reagir, mesmo sem força, mesmo não tendo força para nada. Mas o Senhor conhece o seu íntimo, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe que você quer reagir mesmo sem força. Quando você fala: Senhor, eu preciso reagir, não sei como. Quando você fala: eu preciso reagir, você está se colocando em pé diante do Senhor. E aí o Senhor diz para Agar, que estava aqui só se lamentando, porque não tinha mais o que fazer. E o anjo diz assim: ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Queridos, neste momento que o anjo está falando com Agar, embora ouviu a oração do menino, mas estava falando com Agar, Agar ouviu a voz do anjo de Deus falando com ela. E ela estava no deserto, queridos, ao ponto de deixar o filho morrer e ela morrer depois. Mas o anjo fala com ela: ergue-te, Agar, ergue-te, põe-te em pé. E aqui, queridos, acredite, depois que Deus, o anjo fala com Agar, diz a palavra de Deus assim: e abriu-lhe Deus os olhos, versículo 19, e viu um poço de água. Glória a Deus. E aí Agar, queridos, pegou aquele odre de água e ela foi até o poço encher aquele odre. E a palavra do Senhor diz que depois que ela encheu o odre, ela deu para o menino tomar. E Deus cumpriu na vida de Ismael o que ele havia prometido desde a tenda de Abraão, porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ainda que nós tenhamos por tardia, Deus cumpre as suas promessas no tempo dele. E o tempo de Deus não é o nosso, não é o meu e não é o seu, mesmo que você esteja desesperado. O máximo que Deus vai fazer, querida igreja, é relembrar você das promessas que Ele fez. Mas Ele não vai dar antes do tempo, porque Ele não quer que você sofra. Ele quer que você amadureça para receber o que Ele tem para dar, porque é muito grande. E Ele não pode dar para você de qualquer jeito, você despreparado. Quando o Senhor faz uma promessa, Ele nos leva para um deserto, para nós sermos preparados. Porque depois do deserto nós estamos preparados para receber a nossa bênção, ou nós somos reprovados e não recebemos ela. Olha que coisa. Todos passamos por um deserto para receber nossas bênçãos. O povo de Israel teve uma promessa de uma terra prometida. Entraram? Não, porque foram reprovados no deserto. Quem que entrou, queridos, naquele deserto? Nem Moisés, que estava guiando o povo, não conseguiu entrar. Só Josué e Caleb e a descendência daqueles que saíram do Egito, porque nenhum deles entraram na terra prometida. Por quê? Por causa de murmuração,
Por causa, queridos, de pecado. Então, às vezes, nós recebemos uma promessa e acha que porque Deus deu, eu fico sentado e fico esperando a promessa cair do céu. Não, eu tenho que ir à luta sem sair da presença de Deus. Ó, mãozinha de Deus está aqui, eu estou aqui. A mão de Deus vai aqui, eu vou aqui. Agora a mão de Deus está aqui, eu estou aqui. Eu saí debaixo da vontade de Deus. Então, queridos, eu pego atalhos. Quando eu saio da presença de Deus, quando eu saio debaixo das mãos de Deus, é o momento que eu pego atalhos e fico confiando na promessa que Deus fez. Mas eu não estou debaixo das mãos de Deus, então eu estou sem a proteção de Deus. E aí vem as consequências dos atalhos que eu pego. Agar, queridos, foi um atalho que Abraão pegou. A coitada não tinha nada a ver com a história. E o filho dela, queridos, só não morreu, porque Deus falou para Abraão que dele faria uma grande nação, e fez mesmo. Olha que grande nação que é hoje lá. O povo briga até hoje pela terra de Israel. Olha que povo grande que é esse povo de Ismael. Deus fez dele uma grande nação. Então, queridos, o poço foi aberto os olhos de Agar. Se o poço estava lá, não sei. Se o poço já estava lá e Agar não enxergou, ou Deus usou o sobrenatural dele e fez acontecer lá e colocaram um poço ali. Não interessa, o poço apareceu lá, no momento em que Agar precisou. E eu quero dizer para você, mamãe, que está desistindo do teu filho, da tua filha. Agar desistiu do filho dela e foi para longe para não ver morrer. Eu deixo uma palavra de Deus para a sua vida, pai e mãe. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Fala, esse aí vou entregar na mão de Deus. Não entregue na mão de Deus, não. Não entrega na mão de Deus, não. Porque você ainda pode fazer alguma coisa por ele. Não entregue seu filho na mão de Deus. E nem sua filha na mão de Deus. Porque daí Deus vai agir. E aí Deus vai agir de uma forma que Ele quer. E aí você vai falar, eu não queria que meu filho e minha filha sofressem desse jeito. Mas Deus age da maneira dele. Então, se você é mãe, a autoridade está na tua mão. Se você é pai, Deus te deu essa autoridade. Não passe para Deus aquilo que é para você fazer, mãe. Não passe para Deus aquilo que é para você fazer, pai. A autoridade é tua. E Deus deixa bem claro em Provérbios: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso é para o pai e para a mãe. Não é assim, ô pastor Emerson, ensina o filho, viu? Não, é pai e mãe. Pais ensinam a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Não desista do seu filho, pai. Não desista da sua filha, mãe. Cuide, discipline, porque é de você que vai ser cobrado. Não vai ser do pastor, vai ser de você. O Deus vai falar assim, viu? A palavra dizia que filhos são herança do Senhor. Então tudo bem, eu te dei uma herança. O que você fez com ela? Deixou o mundo criar? Deixou o mundo cuidar? Porque hoje está difícil mesmo criar filhos. Então, ai, só Deus tem misericórdia? Não. Ai de mim se não educar bem o Gabriel. É de mim que Deus vai cobrar. Não é dos pastores. É de mim. Eu então sou severa com o Gabriel. Eu então disciplino o Gabriel. E disciplino mesmo. Disciplino mesmo, porque vai fazer 16 anos. E ele é disciplinado até hoje. Não bater, né, queridos? Mas eu sou dura mesmo. Quem me conhece sabe que sou. Mas eu tenho um filho de ouro. Um filho maravilhoso. Que valeu a pena cada disciplina. Cada chamada de atenção. Então, mãe, pai, não abandone teu filho. Não deixe ele debaixo de uma árvore. Vai para longe porque eu não quero ver. Não passe a sua responsabilidade para ninguém. Aquilo que é para você fazer, pai e mãe. É você, pai e mãe. Então, tem pai e mãe que às vezes é severo com o filho porque o filho errou, a filha errou. E às vezes o pai é severo, a mãe é severa. Depois fica com a consciência pesada. Aí vai pro quarto chorar. E não deveria ter sido tão cruel com meu filho.
Mas em Provérbios está dizendo assim, que o pai e a mãe que não disciplina o seu filho, ele fará a mãe passar vergonha mais tarde. Ai, que pena que eu não estou aqui com a Bíblia aberta neste versículo, mas em Provérbios tem. Se você quiser saber, mãe, aliás, eu aconselho todas as mães e todos os pais a ler Provérbios, porque ali tem um ensinamento completo de como você educar teu filho, como você educar sua filha.